Juntos vamos abrir a palavra de Deus, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Leiamos então com atenção. Portanto, que todo o Israel fique certo disto: em Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Oremos mais uma vez a Deus. Levanta a tua mão para os céus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui na tua presença e agora, Espírito Santo de Deus, dá-nos a tua unção, a tua revelação, a tua inspiração, ó Pai, porque tu conheces cada coração aqui presente. Espírito Santo de Deus, tu que sabes ainda as profundezas do Pai Celestial e conheces o coração de cada um. E tu fostes enviado por Jesus Cristo, nosso Senhor, para que nos guiasses, ensinasses, orientasses e também, ó grande Espírito Santo, tu é quem nos convences do pecado, da justiça e do juízo. Eu te peço agora, fale a cada coração aqui presente, para que o nome de Cristo seja glorificado e todos digam amém. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, ao lermos a palavra de Deus, e aqui o primeiro versículo que lemos, quando todo Israel tinha que estar ciente e consciente da vinda de Jesus, do seu sacrifício. E Pedro, nesta mensagem, nós não lemos os demais versículos, quero mencionar agora, nesta mensagem, ele apresenta a pessoa de Jesus, ele mostra o que foi que fizeram com Jesus Cristo. E aqui, nesse versículo, este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Esta manhã, eu, você, todos nós estamos aqui, para quê? Para que nesse momento possamos pensar um pouquinho naquilo que a palavra de Deus está nos ensinando. Batismo é o que nós vamos ter. A palavra de Deus, ela é muito clara. E aí, quando Pedro menciona, vocês crucificaram. Jesus foi crucificado por mim e por você. Os nossos pecados levaram Cristo à cruz. E hoje, quando nós estamos aqui, para recebermos esta promessa, o capítulo 2 está muito claro em tudo isso aqui. Também me faz lembrar de que a mensagem pregada do capítulo 2, versículos 38 e 39 especialmente, foi onde a Aimee, a fundadora da igreja, recebeu Jesus e se converteu ao Senhor. E é isso que nós estamos observando até hoje. Porque Pedro, quando o povo de Israel, aquela multidão de gente que está lá, que foram atraídos pelo barulho do dia de Pentecostes, das línguas estranhas, dos louvores. E aí você pode observar, não foi pouco o barulho que eles fizeram lá, para atrair essa gente. E essa gente que foi atraída, Pedro se levanta com os outros apóstolos e começa a anunciar isto aqui. Jesus Cristo crucificado.
Se eu e você estamos aqui hoje, porque Jesus não teve vergonha de estender as suas mãos na cruz para morrer por mim e por você. Jesus não teve vergonha de dizer, eu estou morrendo pelos inimigos de Deus, que é isso que Paulo deixa registrado na carta aos Romanos. Ele nos reconciliou com o Pai através da sua morte, sendo nós ainda inimigos de Deus. Jesus mesmo disse, talvez por algum amigo, alguém ouse morrer, mas morrer pelo inimigo, isso na verdade não cabe na vida de ninguém. Até pelo amigo, isso é muito difícil. Mas Jesus fez tudo isso por minha causa e por tua causa. Será que nós amamos a Cristo? Será que realmente nós estamos diante dele? Aí, Pedro anuncia no versículo 38, quando diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e veja o seguinte, e receberão o dom do Espírito Santo. É que a obra de Cristo é perfeita. Não deixa nada a desejar. Mas é perfeita. Arrependam-se. E aquele povo entregou a sua vida a Jesus. Os 3.000 que foram acrescentados aquele dia foram os que desceram as águas do batismo. E é uma coisa interessante que eu e você precisamos observar. Alguns pensam assim, eu não fiz um curso. Bem, aqueles lá não fizeram um curso nenhum. Eles ouviram a mensagem, se arrependeram e desceram as águas do batismo. Quando Filipe batizou o eunuco, lá no caminho, também não teve curso nenhum. Mas o eunuco disse, eis aqui água, que me impede de ser batizado? Filipe disse, se você acredita, não, nada te impede. Ele disse, eu creio. Então, desceu as águas do batismo. Você encontra na casa de Cornélio, o carcereiro de Filipos, que ia se suicidar, porque achou que os presos tinham fugido quando aconteceu aquele terremoto, enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam a Deus. O susto dele arrancou a espada para se suicidar. No entanto, Paulo gritou, não faça isso, todos nós estamos aqui. Levou-os para a sua casa e naquela mesma noite ele foi batizado e a sua família também. Então, quando observamos isso aqui a respeito do batismo, nós não temos que ficar pensando quanto tempo eu vou demorar. Se cremos, decidimos. Quem crer e for batizado, será salvo. É isso que Jesus Cristo deixou claro no Evangelho de Marcos, capítulo 15, ou capítulo 16. Ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo significa admitir e obedecer a ordenança do Senhor Jesus Cristo. Quem diz que acredita em Jesus, mas resiste ao batismo, não está acreditando, não. Porque o que a Bíblia diz aqui é exatamente isso aqui. Se eu recebi a Cristo como meu Salvador, se eu admito Ele como meu Senhor e meu Salvador, é claro que eu vou obedecer à sua ordenança. E a ordenança do Senhor Jesus, tanto em Marcos quanto em Mateus 28, 19, diz, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A ordenança do Senhor Jesus Cristo foi essa. Batizar em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Essa é a ordem. Então, o batismo em água é um símbolo, sim, da união do pecador arrependido com Cristo. Porque Jesus, na sua morte, ganhou a bênção para mim e para você. Então, com sua morte,
sepultamento e ressurreição. Os que vão descer as águas do batismo hoje estarão sepultando o velho homem, a velha natureza, para uma nova vida. E deixa eu ler agora o que está no livro de Romanos, o capítulo 6. O versículo 3 diz assim, preste atenção o que esse versículo está dizendo. Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos sepultados com Ele na morte? Ou vocês não sabem disso? Veja o versículo 4. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Não é continuar vivendo a mesma vida, mas uma vida nova. O versículo 5. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Depois eu faço um breve comentário. Verso 6. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. É o que a palavra de Deus nos mostra. Versículo 8. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E o 9. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Batizantes. Aqui está a palavra de Deus tão clara, tão simples de entender, de compreender. Só questionam aqueles que realmente não acreditam na palavra de Deus e nem no poder de Deus. Mas o capítulo 138, versículo 2 do livro de Salmos, deixa claro que o nome do Senhor e a sua palavra estão acima de todas as coisas. Então, se eu não admitir o que a palavra de Deus diz, é claro, nem no céu eu vou entrar. Nem no céu eu vou entrar. Então, não é uma questão de eu discutir, dizer qualquer coisa, querer contestar, questionar. Não. Ela é a palavra de Deus e ela não vai mudar. Ainda que o mundo todo mudasse, a palavra vai continuar sendo a mesma. Ainda que o mundo inteiro dissesse assim, não existe Deus, Deus continua existindo. Ainda que todo mundo dissesse, não existe inferno, o inferno está lá, foi criado para o diabo e seus seguidores. E nós somos seguidores de quem? De Deus, de Jesus. E vocês estão descendo as águas do batismo hoje para confirmar aquilo que está escrito. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos na semelhança da sua ressurreição. O versículo 5. O versículo 4 deixa muito claro. Cada pessoa que vocês vão ver, ao ser mergulhado nas águas, está cumprindo com aquilo que fomos sepultados com Ele, na morte por meio do batismo. Cumprindo com a determinação da palavra do Senhor. O batismo não é um banho, porque os teus pecados foram purificados com o sangue de Jesus. O batismo não purifica pecado de ninguém. Mas ele é o cumprimento daquilo que nós precisamos da palavra de Deus. Então, eles estarão descendo. E no momento que descem, estão aí simbolizando que morreram para esse mundo. E ao voltar das águas, ressuscitando com Cristo Jesus. Nesse simbolismo aqui,
e a palavra de Deus é muito clara. Agora, para que isso aqui? Para a glória de Deus. Não é para minha, não é para a tua, mas é para a glória do Senhor nosso Deus. Então, quando lemos aqui o versículo 9, sabemos que, tendo sido ressuscitados dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. E quando recebemos a vida eterna e andamos na presença de Jesus, nós temos o céu garantido. O céu garantido. Sempre em ofícios fúnebres, geralmente nós falamos isso aqui, eu tenho falado muitas vezes, dizendo assim, se a gente acreditasse 100% na palavra de Deus, na hora de que alguém que partiu para a eternidade, salvo por Jesus, nós não choraríamos, nós não ficaríamos tristes, pelo contrário, ficaríamos muito alegres, muito felizes. Mas parece que nós não acreditamos no que a Bíblia diz. Então, e aqui, você que está descendo as águas do batismo, é porque você está crendo. Mas você que está aqui ainda em nosso meio, e quem sabe, anos e anos, e ainda não tomou a decisão, me perdoe, mas eu vou dizer uma coisa, eu não acredito que você é uma pessoa que realmente entregou a sua vida a Jesus. Porque se eu fizesse, já teria sido batizado. Mas como não fez, então continua na sua própria opinião, seu próprio pensamento. Então, o batismo, e veja bem que as promessas que nós acabamos de ler aqui, no capítulo 2 do livro de Atos, a promessa, os que aceitaram a mensagem foram batizados. Os que aceitaram, os 3.000 aceitaram. E os que não aceitaram, não sei se tinha mais 3.000, mais 4, mais 5, mas que teve gente que não aceitou, teve. Mas a Bíblia está falando dos que aceitaram. Então, de vocês decidiram descer as águas do batismo, é de vocês que a Bíblia fala. E essa palavra de Deus aqui, Pedro diz claramente que essa promessa diz respeito a você, a seus filhos, a todos aqueles que estão longe. Mas observe o seguinte, nesse batismo, você está sendo sepultado com Cristo, você está ressuscitando com Cristo, você pode ser batizado com o Espírito Santo na hora de descer as águas do batismo. Eu estava lembrando de algumas coisas que já aconteceram e vi, não foi uma nem duas pessoas, receber batismo com o Espírito Santo na hora de descer nas águas do batismo. Eu vi um momento muito especial de uma senhora que era muda, ela não era surda, mas era muda, e um batismo que nós fizemos, e naquela época, nós tínhamos poucas igrejas aqui ainda, 15 na região, e todas as igrejas se reuniram e nós fomos fazer o batismo. E a pessoa que eu tinha batizado, eu não sabia que ela era muda, porque ela era lá da 11ª igreja, da Vila Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Quando ela saiu das águas, ela saiu glorificando a Deus. O pessoal da 11ª aplaudiu, porque sabia que ela não falava. A gente que não sabia, foi surpresa saber depois, na hora do batismo. Tem um outro momento que aconteceu com 2 pastores nossos aqui da primeira igreja, hoje estão em outros lugares pregando, são pastores, continuam pastoreando a igreja, mas eram auxiliares aqui. E eles foram realizar um batismo de uma pessoa, de um senhor, que não conseguia ficar em pé, não conseguia andar, e eles o batizaram dentro de casa mesmo, lá numa banheira, coisa parecida, mas eles o batizaram lá. Na hora que eles o tiraram da água, o colocaram de pé, e os 2 pastores começaram a conversar. Mas ele não podia ficar de pé. Daqui a pouco eles olham, o velhinho está chorando. Mas está chorando por quê? Começou a andar. Ele entrou paralítico praticamente, saiu curado. Muita gente já recebeu a bênção de Deus. O batismo, gente, não é simplesmente alguma coisa que nós fazemos por fazer.
você está descendo as águas do batismo, cumprindo com a determinação da palavra de Deus. Jesus disse e tudo o que ele disse se cumpre. Então, vocês vão descer as águas do batismo, confessando Jesus Cristo como Senhor, vão exteriorizar a sua fé na pessoa de Jesus. Arrependam-se do seu pecado. Passos que vocês que estarão descendo as águas do batismo hoje já fizeram. Arrependa-se do seu pecado. Você pode ponderar sobre a sua vida e de tudo que nela há ou que há nela. Você que está aí, ainda indeciso, eles já decidiram. Você que já desceu as águas do batismo, já teve a sua decisão. Mas você que ainda até hoje está pensando nisso aqui, Deus almeja para você alegria, felicidade, vitória. E é necessário que você se volte para Deus. E esse ato de voltar-se do seu egoísmo para receber aquilo que é de Cristo, aquilo que é de Deus, deixar que Deus dirija a sua vida, chamando-o ao arrependimento. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. A Bíblia, em Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Ninguém vai ter o seu pecado purificado, cancelado, a não ser pelo sangue de Jesus, a não ser pela morte de Jesus Cristo na cruz. As tuas obras, por melhores e maiores que fossem, não vão te salvar. E nem vão te dar garantia de salvação. Mas é o sangue de Jesus Cristo. É aquele que se rende ao Senhor, que vem a Cristo, esse recebe o perdão. Então, arrependam-se e seja batizado, receba o dom do Espírito Santo. Seja salvo do fogo do inferno. Evangelho de Marcos, Jesus deixou claro que o fogo de enxofre que vai arder, e diz assim, o seu fogo nunca se apaga e o seu bicho nunca morre. Quem vai para o inferno vai estar em tormento por toda a eternidade. Então, é em Cristo que nós recebemos a vida eterna. Então, saiba que somente Jesus fornece a salvação. Jesus disse assim, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Você que já fomos batizados, reconhecemos isso. Vocês estão descendo as águas do batismo, que vocês reconheceram isso. E você? Que ainda está na dúvida. Te pergunto, você já entregou sua vida a Jesus? Você já recebeu Cristo como seu Salvador e Senhor? Você se rendeu a Jesus? Se não, esse é o seu momento. Eu quero que toda a igreja incline sua cabeça, feche seus olhos. Você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, não recebeu Cristo como seu Salvador, não importa o que você pensa, o teu pecado só será purificado com o sangue de Jesus Cristo. Porque foi derramado lá na cruz do Calvário para apagar os teus pecados. Nada, nenhum outro nome, nem religião, nem denominação vai salvar a sua vida. Só Jesus Cristo. E você que não o recebeu ainda, que não entregou a sua vida a Ele, Ele está esperando de braços abertos, olhando para você, dizendo, filho, filha, eis-me aqui. A todos quantos receberem Jesus como seu Salvador, a estes Ele dá o poder de serem feitos filhos e filhas de Deus.